Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Continuando com a regra de 3, hoje nós vamos ver a regra de 3 composta. O que eu preciso saber? O conteúdo da aula passada, onde nós vimos a regra de 3 simples. O vídeo vai estar na descrição desta aula. A regra de 3 composta é utilizada quando nós temos mais de duas grandezas envolvidas no problema. Quando nós temos apenas duas, nós utilizamos a regra de 3 simples. Com mais de duas, então 3 ou 4 ou até mais grandezas, nós temos a regra de 3 composta. Para nós resolvermos um problema de regra de 3 composta, a gente vai analisar a grandeza onde se encontra a variável com cada uma das outras, separadamente, como se fosse regra de 3 simples. Depois, nós vamos armar a proporção, observando sempre o sentido das flechas que a gente for colocando, na análise das grandezas, se são inversamente ou diretamente proporcionais, para escrevermos a razão correta. Porque aquelas razões em que a flecha vai estar com o sentido para cima, a gente vai inverter. As razões que não têm a variável são multiplicadas antes de aplicarmos a propriedade fundamental das proporções. Então, pessoal, vamos ver aqui um exemplo. Em 6 dias, 5 operários produzem 450 peças. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 operários trabalhando 8 dias? Então, aqui, quais são as grandezas que estão envolvidas? A quantidade de dias, a quantidade de operários e a quantidade de peças produzidas. Então, nós vamos colocar aqui estas 3 grandezas. E agora vamos anotar o que nós temos. Em 6 dias, então aqui vai 6, 5 operários, então aqui nós vamos colocar o 5, produzem 450 peças. Então aqui nós vamos colocar o 450. Então aí está a nossa primeira linha. Agora na segunda linha nós vamos continuar lendo. Quantas peças desse mesmo tipo? Então, como eu quero saber a quantidade de peças, aqui na coluna das peças eu vou colocar a variável x. Serão produzidas por 7 operários, então aqui na coluna dos operários vai o 7, trabalhando 8 dias. Então aqui na coluna do dias eu vou colocar 8. Então nós temos esta linha aqui. Agora nós precisamos fazer aquela análise para ver se nós temos grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então nós vamos fazer sempre com aquela que tem a variável, esta aqui. Então, nós já vamos colocar aqui a flecha voltada para baixo. Agora, nós vamos ver se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais com esta daqui. Então, nós vamos comparar sempre com essa aqui. Primeiro, a quantidade de dias. Para fazer isso, a gente esquece a quantidade de operários, como se a quantidade de operários não variasse, como se fosse o mesmo número de operários. Então, vamos pensar da seguinte forma. Com a mesma quantidade de operários, trabalhando mais dias, de 6 foi para 8, vão ser produzidas mais peças ou menos peças? É claro que mais peças. Então, em mais dias, mais peças vão ser produzidas. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui nós vamos representar com uma flecha com sentido para baixo, porque essas duas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer a quantidade de dias. Vamos supor que seja num mesmo dia, aumentando a quantidade de operários, o que vai acontecer com a quantidade de peças produzidas? Aumentando a quantidade de operários, então de 5 para 7, aqui vai aumentar a quantidade de peças produzidas. Concordam comigo? Então, aqui nós também temos duas grandezas diretamente proporcionais, mas operários fazem mais peças. Então, aqui e aqui nós temos duas grandezas diretamente proporcionais. Então, nós vamos representar com a flecha no mesmo sentido que nós escrevemos aqui nas peças, com sentido para baixo. Agora, o que nós vamos fazer? Chegou a hora de armar a proporção. A primeira razão
o primeiro membro daquela equação que nós vamos ter aqui, nós vamos colocar aquela razão que tem a variável. Exatamente a gente monta com o sentido da flecha. Então, 450 no antecedente e o x no consequente. 450 no numerador e o x no denominador da fração que representa essa razão aqui. As outras duas nós vamos também colocar no mesmo sentido. Então, 6 está para 8, está aqui, e o 5 está para 7, está aqui. Agora, o que nós fazemos? Aquelas que não têm a variável, aquelas duas razões que não têm a variável, nós vamos multiplicar. Aqui vamos simplificar para ver se a gente consegue algo mais simples. Então, por exemplo, aqui o 6, eu consigo simplificar com o 8 ou com 7? Eu consigo simplificar com 8. Então, eu vou dividir o 6 e o 8 por 2. 6 por 2 vai dar 3. 8 por 2 vai dar 4. Então, ficamos com isto aqui. O 3 eu não consigo simplificar nem com 4, nem com 7. A mesma coisa o 5, nem com 4, nem com 7. Então, agora nós multiplicamos o que ficou. Então, nós ficamos com a seguinte proporção. Então, para se resolver, 450 está para x, assim como 15 está para 28. O 15 é o resultado do 3 vezes 5, o 28 é o resultado do 4 vezes 7. Agora, nós vamos para o próximo quadro. Então, eu vou colocar aqui a proporção que nós temos que resolver. Nós vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções para achar o termo desconhecido. Quando nós encontrarmos esse termo desconhecido, o que nós vamos estar encontrando? A quantidade de peças que vão ser produzidas por 7 operários trabalhando 8 dias. Então, vamos lá. Fazendo a multiplicação, produto dos meios igual ao produto dos extremos, nós vamos ter isto aqui, 15 vezes x igual a 450 vezes 28. Resolvendo a multiplicação, nós vamos ter 15x igual a 12.600. Agora, para podermos calcular o x, tem o 15 multiplicando, vai passar para o segundo membro da equação, dividindo o 12.600. Fazendo a conta de dividir, 12.600 por 15, nós encontramos x igual a 840. Assim, encontramos o x, que representa a quantidade de peças que são produzidas por 7 operários, trabalhando 8 dias. Então, vamos colocar a resposta. Serão produzidas 840 peças. Segundo problema. Um motorista percorre em média 200 km em 2 dias, se dirigir durante 4 horas por dia. Em quantos dias esse motorista percorrerá 500 km se dirigir 5 horas por dia? Então, primeiro, quais são as grandezas envolvidas? A distância percorrida, o total de dias e a quantidade de horas por dia que ele está dirigindo. Então, aqui estão as 3 grandezas envolvidas. Agora vamos anotar aqui os dados. Ele percorre 200 km, então aqui na coluna dos quilômetros percorridos vai o 200. Em 2 dias, então aqui na coluna dos dias vai o 2. Se ele dirigir durante 4 horas por dia, então aqui na coluna das horas por dia nós vamos colocar o 4. Então nós temos esta linha. Em quantos dias? Então, a minha variável vai ter que ser colocada na coluna dos dias. Então, aqui vai o x. Esse motorista percorrerá 500 km. Então, nos quilômetros percorridos, nós vamos colocar 500. Se dirigir 5 horas por dia. Então, na coluna das horas por dia, nós vamos colocar 5. E nós vamos ter esta linha aqui. Agora, vamos começar a fazer análise entre as grandezas para ver se são diretamente ou inversamente proporcionais. Sempre em comparação com aquela onde tem a variável. Então, aqui eu já vou colocar então a flecha com sentido para baixo. Agora nós vamos analisar. Primeiro, a quantidade de quilômetros percorridos. Vamos esquecer as horas por dia, como se ele percorresse a mesma quantidade de horas todos os dias, como se não variasse. Então, para se percorrer mais quilômetros, são necessários mais ou menos dias? Vão ser necessários
mais dias. Então, aumentou aqui a quantidade de quilômetros percorridos, aumentou a quantidade de dias. São duas grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui nós vamos usar a flecha com sentido para baixo, igual como nós usamos aqui nos dias, porque são grandezas diretamente proporcionais, flechas no mesmo sentido. Agora vamos considerar que a distância percorrida seja a mesma, então que não varia. Vamos apenas analisar a quantidade de dias e as horas por dia para se percorrer uma mesma distância. Então, para se percorrer uma mesma distância, se aumentar a quantidade de horas por dia que esse motorista está dirigindo, ele vai precisar mais ou menos dias para percorrer essa distância? Vai se precisar de menos dias. Olha, ele vai dirigir por mais horas. Então, ele vai levar menos dias para percorrer a mesma distância. Então, aqui essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Se forem percorridos numa mesma distância, andando mais horas por dia, o motorista vai diminuir a quantidade de dias que ele vai fazer aquela distância. Então, aumentou aqui, diminuiu aqui, são grandezas inversamente proporcionais. A seta aqui vai ter que ser, então, para cima. Agora, vamos montar a proporção. Então, no primeiro membro da equação, a primeira razão vai ser aquela que tem a variável. Então, 2 está para x. Então, nós vamos escrever 2 está para x. O segundo membro desta equação, então, vão ter as outras duas razões multiplicadas, tomando cuidado que esta aqui, 200 está para 500, a gente escreve normalmente, de cima para baixo, porque a flecha está nesse sentido. Então, 200 está para 500. Mas a outra, como deu inversamente proporcional a esta daqui, então a gente colocou a flecha com sentido para cima. E então, esta razão vai ter que ser invertida. Em vez de ser escrita 4 está para 5, aqui nós vamos escrever 5 está para 4. Então, está aqui. Agora, vamos resolver esta multiplicação aqui no segundo membro da equação. Primeiro, vamos simplificar o que dá. Aqui o 200 e o 500, os dois números dão para dividir por 10, porque termina em 0. Então, dividir por 10, ele perde o zero da unidade. Então, 200 por 10 vai dar 20, 500 por 10 vai dar 50. Podemos dividir por 10 de novo. Então, ele vai perder esse zero e aqui esse zero também. Então, 20 divide por 10 vai dar 2, 50 divide por 10 vai dar 5. Agora, vamos simplificar se dá ainda mais alguma coisa. Este 2 com aquele 4 ali. Então, 2 e 4, os dois números dão para simplificar por 2. Então, 2 por 2 vai dar 1 e 4 por 2 vai dar 2. Aqui eu não vou colocar o 1, mas vocês entendem que como se cancelou tudo, então ficou apenas 1 aqui. Aqui o 5 com o 5, eu também posso simplificar. Então, dividindo os 2 por 5, vai ficar 1 aqui e vai ficar 1 aqui também. Então, está aqui. Agora, a gente vai multiplicar o que ficou. Então, aqui 1 vezes 1 vai dar 1. Aqui 1 vezes 2 vai dar 2. Então, nós vamos ter a proporção 2 está para x, assim como 1 está para 2. E agora aplicamos a propriedade fundamental das proporções aqui. 1 vezes x, produto dos meios, vai ser igual a 2 vezes 2, produto dos extremos. 1 vezes x é x, 2 vezes 2, resolvendo vai dar 4. Então, 4 é o quê? É a quantidade de dias que esse motorista vai percorrer 500 km dirigindo 5 horas por dia. Então, a resposta, ele percorrerá em 4 dias. Próximo exercício, nós temos uma casa construída em 18 dias por 12 operários, trabalhando 5 horas por dia.
Em quantos dias 20 operários que trabalham 6 horas por dia poderiam fazer a mesma casa? Então vamos colocar. Quais são as grandezas? A quantidade de dias, quantidade de operários e a quantidade de horas trabalhadas por dia. Então essa casa ela é construída em 18 dias, então aqui vai 18, por 12 operários, então aqui na coluna dos operários vai o 12, trabalhando 5 horas por dia. Então na coluna das horas por dia a gente coloca o 5. Nós vamos ter esta linha. Em quantos dias? Então, como eu quero saber os dias, aqui vai a variável. Então nós vamos colocar o x aqui. 20 operários, então aqui na coluna dos operários vai o 20, que trabalham 6 horas por dia. Então aqui na coluna das horas por dia vai o 6. Então nós vamos ter esta linha. Agora nós vamos verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, sempre analisando com aquela grandeza que tem a variável. Então aqui nós vamos colocar a flecha com sentido para baixo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer as horas por dia e vamos ver. Mais operários trabalhando vão levar mais ou menos dias para construir a mesma casa? Se tiver mais gente trabalhando, no mesmo ritmo de trabalho, então vai levar menos dias. Então aqui são duas grandezas inversamente proporcionais. Com mais operários trabalhando, ó, de 12 passou para 20, a quantidade de dias que vai ser levado para se construir essa casa vai ser menos, vai diminuir. Então, são duas grandezas inversamente proporcionais, então nós vamos colocar aqui com a seta voltada para cima, virada para cima. Agora, vamos considerar que seja a mesma quantidade de operários que a gente tem trabalhando. Então, nós vamos analisar a quantidade de dias e as horas trabalhadas por dia por esses operários. Se eles trabalharem mais horas por dia, eles vão levar mais ou menos dias para se construir a mesma casa? Eles vão levar menos dias, porque eles vão trabalhar mais tempo. Então, aqui aumentou as horas por dia, a quantidade de dias vai diminuir. São duas grandezas inversamente proporcionais também. Então, o mesmo número de operários trabalhando mais horas por dia levam menos dias. Então, como são duas grandezas inversamente proporcionais, como aqui eu usei a flecha com sentido para baixo, aqui a flecha vai para cima. Agora, então, nós temos isto aqui. Vamos montar a proporção. Então, primeiro membro da equação, onde vai estar a variável x, nós vamos ter 18 está para x. O segundo membro vão estar as outras duas razões sendo multiplicadas, tomando cuidado na ordem de escrever. Então, aqui nós temos 20 está para 12, porque aqui a flecha é o sentido para cima. Então, 20 está para 12 e não 12 está para 20. São duas grandezas inversamente proporcionais. Então, esta aqui a gente inverteu. A mesma coisa nós vamos ter que fazer com esta outra grandeza das horas por dia. Em vez de escrever 5 está para 6, a gente escreve 6 está para 5. Olha o sentido da flecha. É de baixo para cima. Então, 6 está para 5. As duas razões que não têm a variável são multiplicadas. No primeiro membro da equação, fica aquela que tem a variável. No segundo membro da equação, o que não tem a variável, multiplicando. Agora a gente vai ver nessa multiplicação se a gente consegue simplificar algo. O 20 eu consigo simplificar tanto com 12 quanto com 5. Como o 20 é múltiplo do 5, 4 vezes 5 é 20, então eu vou simplificar o 20 com 5, para já colocar 1 aqui, porque 5 divide por 5 vai dar 1. E 20 divide por 5 vai dar 4. Então, ficou 4 aqui. Este 4 eu consigo simplificar agora só com 12 que tem aqui embaixo? Sim, os dois números dão para dividir por 4. Então, eu vou dividir 4 por 4, vai dar 1. E o 12 por 4, que vai dar 3. Agora, aqui,
O 6 eu consigo simplificar com um 3, que foi o que ficou aqui nessa multiplicação no denominador? Sim, eu consigo, porque os dois números são divisíveis por 3. Então, eu vou dividir o 6 por 3 e o 3 por 3. 3 por 3 vai dar 1. 6 por 3 vai dar 2. Agora, então, a gente multiplica o que ficou aqui. Nós vamos ter 18 está para x, assim como 2 está para 1. Por que 2 está para 1? Porque aqui 1 vezes 2 dá 2, e aqui embaixo ficou 1 e 1, que dá 1. Agora, nós vamos resolver a proporção, o termo desconhecido, pela propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 2 vezes x, 2x. 18 vezes 1 vai dar 18. O 2 está multiplicando o x, vai passar para o segundo membro, operação contrária, que ele está fazendo com x. Então, ele vai dividir o 18. Então, nós vamos ter 18 por 2, que vai dar 9. O que é esse 9? É a quantidade de dias em que 20 operários trabalhando 6 horas por dia vão levar para construir a mesma casa em que 12 operários trabalhando 5 horas por dia levaram 18 dias. Então, aqui a resposta, levariam 9 dias. O último problema, para asfaltar 1 km de estrada, 30 homens gastaram 12 dias trabalhando 8 horas por dia. Quantos dias levarão 18 homens para asfaltar 3 km da mesma estrada, trabalhando 6 horas por dia? Então, vamos ver aqui quais são as grandezas. A quilometragem da estrada que foi asfaltada, a quantidade de homens trabalhando, a quantidade de dias que esses homens estavam trabalhando e a quantidade de horas por dia que esses homens trabalharam. Então, aqui nós temos 4 grandezas. Nós vamos resolver do mesmo modo. Então, não se assustem. Então, vamos colocar o que nós temos aqui. Asfaltar, então, para asfaltar 1 km de estrada, então aqui vai o 1. 30 homens, então aqui nós vamos colocar 30. Gastaram 12 dias, então aqui nós vamos colocar o 12. Trabalhando 8 horas por dia, então aqui nós vamos colocar o 8. Nós vamos ter esta linha. Agora, quantos dias, então onde vai a variável? Aqui, na coluna dos dias, então aqui vai o x. Levarão 18 homens, então aqui na coluna dos homens vai 18, para asfaltar 3 km da mesma estrada. Então aqui na coluna dos quilômetros vai o 3, trabalhando 6 horas por dia. Então aqui na coluna das horas por dia vai o 6. Nós vamos ter esta linha. Agora nós vamos analisar se temos grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, sempre em comparação com aquela que tem a variável. Então, aqui nós vamos colocar a flecha no sentido para baixo. E vamos pensar o seguinte: se for a mesma quantidade de trabalhadores, trabalhando as mesmas horas por dia, o que vai acontecer? Aumentando a quantidade de quilômetros para serem asfaltados da estrada, eles vão ter que levar mais dias para asfaltar essa quantidade. Então, aumentou aqui, vai aumentar aqui. São grandezas diretamente proporcionais. Então, como são grandezas diretamente proporcionais, quilômetros asfaltados e a quantidade de dias, a flecha no mesmo sentido. Então, aqui nós vamos colocar a flecha para baixo. Agora, vamos analisar a quantidade de homens trabalhando com a quantidade de dias. Então, se a gente considerar a mesma quantidade de quilômetros a serem asfaltados e a mesma horas por dia de trabalho, então, diminuindo a quantidade de trabalhadores, diminuindo a quantidade de homens trabalhando, o que vai acontecer? Menos trabalhadores vão levar mais dias para se asfaltar a mesma estrada. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Para asfaltar a mesma quilometragem e trabalhando as mesmas horas por dia, menos homens levariam mais dias. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, se aqui a seta é para baixo, aqui nós vamos colocar a seta para cima.
Agora, considerando que a quantidade de trabalhadores e a quantidade de estrada a ser asfaltada não variem, o que vai acontecer com as horas por dia de trabalho? Se diminuirmos a quantidade de horas trabalhadas por dia, vão ser necessários mais dias ou menos dias para asfaltar a estrada? Vão ser necessários mais dias, porque vão trabalhar menos horas por dia. Então, aqui diminuiu, aqui aumentou, então são grandezas inversamente proporcionais. Então, para asfaltar a mesma quilometragem, a mesma quantidade de homens trabalhando, menos horas por dia vão levar mais dias. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui a flecha vai ser com sentido para cima. Agora, no próximo quadro, nós vamos pegar aqui esta nossa análise e vamos agora montar a proporção. Então, primeira razão, o que vai ficar lá no primeiro membro da equação, é aquela razão que tem a variável. Então, 12 está para x. Agora, no segundo membro, nós vamos ter as outras razões, sempre tomando cuidado no sentido das flechas. A gente vai obedecer ao sentido das flechas para armar as razões aqui. Então, aqui 1 está para 3, 1 está para 3, o 18 está para 30, porque aqui a flecha é o sentido de baixo para cima, então 18 está para 30, e não 30 está para 18, e aqui, da mesma forma, nós vamos ter 6 está para 8, então 6 está para 8, e não 8 está para 6. Agora nós vamos ir simplificando o que dá. Então, vamos ver aqui, o 18 eu consigo simplificar com 3, com 30, com 8, mas como o 18 é múltiplo de 3, então eu vou simplificar o 18 com 3. Os dois números dão para dividir por 3. Então, 3 por 3 vai dar 1, eu não vou colocar nada aqui, tá? E 18 por 3 vai dar 6. Agora, esse 6 eu consigo simplificar com o 30 e com o 8 também. Então, aqui eu vou simplificar com 30 porque o 30 é múltiplo de 6. Então, aqui eu vou dividir o 6 e o 30 por 6. 6 por 6 vai dar 1, então eu não vou colocar nada aqui. E o 30 por 6 vai dar 5. Agora, o 6 eu não consigo simplificar com 5, mas eu consigo simplificar com 8. Os dois números dão para dividir por 2. Então, eu vou dividir o 6 por 2, vai dar 3. E o 8 por 2, que vai dar 4. Este 3 eu não consigo simplificar nem com 5, nem com 4. Então, chegou a hora de multiplicar o que ficou aqui. Então, nós temos esta proporção. 12 está para x, assim como 3 está para 20. O 3 está para 20 saiu do resultado da multiplicação dessas três frações aqui. 1 vezes 1 vezes 3 vai dar 3. 1 vezes 5 vezes 4 vai dar 20. Agora, nós vamos encontrar o valor de x aplicando a propriedade fundamental das proporções. Então, o produto dos meios igual ao produto dos extremos. 3 vezes x, 3x. 12 vezes 20, agora a gente vai resolver. 12 vezes 20 vai dar 240. O 3 está multiplicando o x, vai passar dividindo 240. Fazendo a divisão, 240 por 3 vai dar 80. Então, o que quer dizer este 80? É a quantidade de dias que 18 homens trabalhando por 6 horas por dia vão asfaltar 3 km daquela estrada, em que 30 homens, levando 12 dias, trabalhando 8 horas por dia, asfaltaram 1 km. Então, a resposta levarão 80 dias. Então, pessoal, matemática se estuda praticando através dos exercícios feitos na sala de aula e tarefas para casa. Por isso, tenham sempre esses exercícios propostos pelo professor corrigidos no seu caderno de matemática. Refaçam os exercícios propostos, de preferência sem olhar para a resolução. Após isso, confiram o que fizeram com o desenvolvimento da questão. Então, aí está a minha recomendação final sobre o estudo da matemática. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.